Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Já estamos aqui, pessoal, já na quinta lição dessa série, onde estamos estudando sobre o tema Provados pelo Fogo. Hoje nós vamos estudar o tema o calor extremo. Nós teremos aqui na ponta da linha as perguntas para discussão, nós teremos aqui também na linha do rodapé com o Marcos André, nós teremos a participação do Alexandre, do Ricardo, a minha participação, eu sou o Lúcio, e nós teremos também as entrelinhas, já que é o nome, do canal. E nessas entrelinhas nós estamos construindo uma ponte entre uma literatura secular e o tema da lição, o calor extremo. Hoje nós vamos trazer mais uma obra de um autor que está virando freguês aqui no nosso quadro de entrelinhas, que é o Fyodor Dostoiévski. Ele mais uma vez aparece aqui, agora com o livro Uma Criatura Dócil, um livro de 1876, e nós vamos construir essa ponte entre Uma Criatura Dócil, a obra, e o calor extremo. Espero que vocês continuem aproveitando, aprendam cada vez mais aí com as falas aí do Ricardo, do Alexandre e do Marcos. Que vocês também não se esqueçam de inscrever, deixar seu joinha no canal, comentar, logo mais teremos aqui ainda a leitura de mais alguns comentários. E também, se for útil para você e o canal tem motivado você a estudar a Palavra de Deus, estudar a Bíblia, estudar os assuntos mais elevados desse mundo, compartilhe com o seu amigo para que ele também seja um privilegiado. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, agora é o momento aqui dos comentários nas entrelinhas, onde temos a participação de alguns irmãos. Nós estamos gravando aqui algumas lições adiantadas para a gente poder ser um pouco de férias, então por isso não temos tantos comentários, mas temos aqui o comentário do Wagner Veras. Que maravilhoso, não comentei, mas acompanhei os outros e dei muito joinha e muito like. Abraços. Obrigado, Wagner, pelos seus joinhas e também por você ter acompanhado e compartilhado aí o conteúdo. Vegetariano Consciência, ela diz assim: assisto sempre a tudo. Gosto muito do pastor Marcos e de suas palavras. Que bom que tem ele 2 vezes. Muito obrigado por esse canal. Louvado seja Deus também, Vegetariano Consciência, que é o nome do perfil aqui. Se quiser também deixar seu nome, de onde você está falando, sempre está comentando conosco, muito obrigado, Mas somos todos leigos aqui, tá? Mas obrigado pelo título também, o pastor Marcos, os pastores aqui do Entre Linhas, os pastores leigos, E realmente é uma bênção, ter a participação do Marcos aqui no canal, Foi através aí de uma colaboração entre o canal do YouTube que ele participava e o nosso canal, e aí ele ficou colaborando aí a cada semana e trazendo mais um prato nesse banquete entre linhas aqui, que eu também particularmente gosto. José Lima, Deus abençoe a todos entrelinianos. É isso aí. Fui até o segundo Marcos, hashtag, então José, valeu pelo seu comentário e realmente já estamos criando a raça aqui, uma nova raça de pessoas do gênero humano. João Cavaco, nos comentários das entrelinhas, ele diz assim: louvado seja Deus pelo testemunho exposto, que as vossas orações abranjam de Deus a sua ação na guerra, na segurança alimentar e também ambiental. Complementaria ainda o testemunho com o seguinte comentário, e aqui ele apresenta um comentário bastante rico que diz na primeira sessão sobre o modelo do cadinho, que ele diz assim: o modelo do cadinho, apresentado nas escolas sabatinas de todo o mundo, tem uma grande lacuna na sua limitação de aplicação, ele diz, que desemboca num legalismo extremamente deslumbrante até para os crentes. Somos somente peças de ouro refinadas? Onde está o envolvimento do nosso Deus? Ele diz. O cadinho não contém só o crente, mas também a Cristo, que formará uma amálgama eterna com o crente, tal como aconteceu com os israelitas no forno ardente lá com Cristo, lá na Babilônia. E ele conclui aqui, fica a pergunta: estamos a querer ser livres em Cristo ou vamos continuar entretidos com as barras de uma gaiola de diamante ou de ouro ou de madeira? Pergunta o irmão João Cavaco aqui, no seu comentário. Ele diz lá: João Cavaco, peregrino da IASE de Lisboa, lá em Portugal, lá na União Europeia das Nações. Obrigado, pessoal, pelos comentários. Por hoje é só, temos só esses comentários aqui, daqui a pouco nós teremos mais, mas lhe agradeço, pessoal, por vocês se manifestar,
Por duas razões, eu sempre comento aqui, mas vale a pena reforçar. A primeira é para receber esse feedback de vocês, conhecer mais vocês, né, quem assiste a gente, saber de onde vocês estão assistindo, né? A última vez a gente teve um comentário lá do Japão que está assistindo a gente lá, então em Angola, o Samu Kombi, se eu não estou falando errado o nome dele. Então, na Espanha, que temos irmãos na Espanha acompanhando a gente, em Portugal, é muito gostoso, sabe, receber esse feedback e saber como, né, é abrangente essa obra aí, quando ela é utilizada aqui dentro do YouTube. Beleza, pessoal? Então, obrigado. E segunda parte, quando você comenta, né, o Alexandre sempre falava, né, o comentário missionário, quando você comenta, a plataforma de forma espontânea julga que esse conteúdo é importante para você e começa a sugerir esse conteúdo para os seus amigos ou para aquele que tem um perfil parecido com o seu, porque daí a pessoa tende a consumir esse conteúdo e para a plataforma o que interessa é prender as pessoas, né, para que elas consumam o conteúdo. Diante de tanta porcaria, temos aqui as entrelinhas para tentar dar uma elevada aqui no nível do conteúdo aqui das nossas plataformas. Beleza, pessoal? Não, né, sem aquela presunção, mas é que falar da palavra de Deus, buscar conhecer a Ele, com certeza é algo mais elevado do que as dancinhas que nós vemos por aí, né, pessoal? Então, fica aí o nosso pequeno comentário, mas vamos, né, agora para a parte séria do vídeo, que é o que vocês esperam. Vamos trazer agora aqui então a participação do Marcos André, onde ele traz para nós aqui na linha do rodapé, trazendo sempre um comentário de cada dia que o autor traz lá as perguntas no rodapé, ele traz então o que está na linha do rodapé. Chega aí, Marcos, então agora é com você. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas, eu sou Marcos André e mais uma vez é uma satisfação estar aqui estudando a Bíblia, a Palavra de Deus, junto com você. Quero agradecer a todos aí pelos comentários, especialmente aqueles que me citaram nominalmente. Fico muito grato por saber que aquele trabalho que nós fazemos aqui com tanto carinho chega até você e é relevante na sua vida, é relevante aí nas decisões que você toma, na sua espiritualidade. Isso é muito importante para nós. Por isso nós estamos aqui sempre orando, sempre buscando aperfeiçoar esse trabalho para que realmente ele seja cada dia mais relevante e desperte em nós o desejo de estudarmos mais a Bíblia, de nos aprofundarmos mais, de entendermos mais aquilo que está nas entrelinhas da Palavra de Deus. Antes de estudar a Bíblia, como fazemos sempre, nós vamos orar. Eu quero convidar você a orar junto comigo. Vamos orar? Santo e bom Pai, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos reunidos estudando a Tua Palavra. Mais uma vez quero te pedir, Senhor, orientação do Teu Santo Espírito para que possamos estar sendo conduzidos não pela nossa vontade, não pelos nossos desejos, pelos nossos pensamentos, mas pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito que nos ilumina e nos guia. Nós te pedimos pela Tua graça, Senhor, que o Senhor visite cada lar, cada pessoa que vai assistir esse vídeo, para que possamos falar aqui de acordo com as necessidades, de acordo com aquilo que vai tocar e fazer transformações nas pessoas que vão assistir e em nós mesmos em primeiro lugar. Nós também te pedimos, Senhor, que o Senhor nos perdoe as falhas e os pecados e nos guarde para o dia da salvação em Cristo Jesus. É o que te pedimos pelo nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, a lição dessa semana fala sobre o calor extremo, né? Fala sobre aquelas situações em que nós não conseguimos mais obter resposta, em que não há mais consolo, né? Não há mais o que ser dito, né? Então, assim, existem situações, né, que você consegue ainda entender algumas coisas do propósito de Deus, mas existem momentos em que nós chegamos em que nós não entendemos nada e somente a fé é o único recurso que nós temos, né? Como é que se diz? É muito fácil você dizer para alguém, né, que ficou desempregado, mas que tem uma casa, que tem recursos para se manter durante um período. Então você chega e fala, Deus tem coisa melhor para você. Mas como que você vai falar isso para uma mãe que perdeu um filho? Né? Como é que você vai chegar e falar, Deus vai te dar um filho melhor? Não existe o que você possa falar, né? Então esse é o calor extremo, é o calor que chega no nosso limite, né? E é um pouco sobre isso que nós vamos falar aqui nessa semana. E o autor ele começa tratando a respeito do crisol de Abraão, né? Abraão ele chegou realmente a um ponto extremo porque Deus pediu que ele desse o seu filho, né? O autor destaca que esse era apenas um teste, né? O capítulo 22, versos 1 e 2 deixam bem claro que isso era apenas um teste. Deus não desejava que ele realmente matasse o seu filho, né?
mas Deus pediu e Abraão foi até aquele momento e chegou a estender, né, o cutelo ali para matar o seu filho. Aí a pergunta que fica para a gente, como é que nós podemos conhecer a vontade de Deus, né? Como saber quando é Ele que está falando com você e de que forma Ele lhe comunica a sua vontade? Bom, Abraão, né, tinha uma maneira especial de falar com Deus. Deus falava com Abraão de maneira direta, né? No entanto, nós não temos esse privilégio, ou pelo menos a maioria de nós. Eu posso falar por mim mesmo, né? Eu posso dizer raramente, às vezes, que eu ouvi assim, algo que eu percebo ser de Deus, né? Então, geralmente, aquilo que eu entendo como a vontade de Deus está relatado na Bíblia. Então era a Bíblia que vai me mostrar, né? Apesar de reconhecer que existem muitas outras formas de Deus falar, né? A própria Bíblia revela isso. Deus fala através da natureza, Deus fala através de outras pessoas, Deus fala através de sonhos e visões, mas eu costumo ouvir a voz de Deus através da Bíblia, através daquilo que é uma revelação para todos nós. Então, quando eu estou lendo a Bíblia, Deus me revela a sua vontade, né? E todos esses meios de ouvir a voz de Deus, eles são podem ser enganosos, né? Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos a vontade de Deus sendo revelada de maneira mais clara. Então devemos sempre buscar a vontade de Deus através da sua palavra, através daquilo que já foi revelado. E se houver sim necessidade de Deus nos falar de maneira especial, Ele vai falar e certamente você vai compreender. Na continuidade, ele fala a respeito da punição que Deus desejava dar a um Israel rebelde, né? Um Israel que estava autossuficiente, né? Deus fala ali em Oséias capítulo 2, a partir do verso 1 até o 12, ali, ele fala a respeito da autossuficiência de Israel, né? Eles estavam se sentindo... O que é se sentir autossuficiente? É falar, eu sei mais do que todas as pessoas, eu tenho recursos, então se eu ficar doente eu vou para o hospital e pago, se eu precisar fazer alguma coisa eu sei fazer, eu não dependo da orientação de ninguém e muito menos de Deus, né? As pessoas às vezes negligenciam isso. Então como que Deus resolve isso? Ele resolve através de repreensão inicialmente, depois confunde, a pessoa fica sem saber que direção tomar, aquela pessoa que acha que sabe tudo, né? Depois ele promove escassez, é isso que ele prometeu ali a Israel, né? E depois uma exposição, depois ele expõe a pessoa, né, a sua verdadeira condição, né? Então esses são passos, né, que a pessoa que está afundada no pecado pode encontrar ao longo do caminho, né? E o autor ele pergunta aqui, né, pede para ler novamente Oséias capítulo 2, versos 14 a 23, o que esse texto revela sobre Deus. Peça que o Espírito Santo lhe mostre se você está fugindo do Pai em alguma área da sua vida, né? Se você se sente autossuficiente, se você se sente aí afastado de Deus por pecado ou por autossuficiência. São duas formas que nós temos de nos afastar de Deus, né? Então, se você estiver fugindo, por que esperar passar pelo crisol, passar por esses métodos todos que Deus falou aqui, né? O que impede de você se render ao Senhor agora, né? Então, Deus nos dá oportunidade de reconhecer o nosso erro através da Bíblia, quando ele fala não faça e você continua fazendo, né? Então, existem também os exemplos, tanto exemplos de vida de pessoas que têm ao nosso redor, quanto dos próprios personagens bíblicos, né? E, finalmente, nós podemos nos deparar com a nossa própria condição, né? Podemos ser expostos no nosso pecado, coisas desse tipo. Deus deseja nos curar e Ele vai utilizar métodos aí para nos alcançar, né? Ele quer nos ver no céu, Deus quer nos alcançar para o céu e Ele vai a medidas extremas, porque o pecado e o mal, né, ele nos leva à perdição extrema, que é a morte, né? E na continuidade aqui o autor fala sobre a história de Jó, né? Jó, ele chegou ao extremo, né? Ele perdeu todas as coisas, perdeu a própria família, perdeu tudo, né? Então é muito claro que Satanás que foi responsável, né? Até o Ricardo falou bastante sobre a predestinação na semana passada. A predestinação, como é compreendida aí pelo calvinismo, né?
ela acaba atribuindo, fazendo o que os amigos de Jó fizeram, né? Atribuindo a Deus todo o mal que acontece, né? Aqui na história de Jó, que está um pouco descortinado, pelo menos para nós, não para Jó, né? Mas nós podemos ver que quem causou o mal foi Satanás, e depois ele se retira e Deus é acusado. Pô, é Deus que está fazendo isso com você, é Deus que está te punindo, é Deus que está agindo contra você. Então, no final, né, é isso que acontece quando a pessoa crê na predestinação. Ela acaba atribuindo obras satânicas a Deus, ela acaba atribuindo o mal a Deus, né? Deus, ele não é o promotor do mal, apesar de poder permitir que o mal aconteça em determinados momentos, né? Como uma ferramenta. Ele utiliza do mal também como uma ferramenta, mas ele não é o promotor do mal, né? Às vezes o mal somos nós mesmos que produzimos a partir das nossas ações, ou então o próprio Satanás, como foi aqui na história de Jó, né? Você está passando por alguma prova? Siga os passos de Jó, isso pode ajudar você. Nós vemos aqui na história de Jó, né, que apesar das provações ele se apegou mais a Deus. Nós podemos tomar dois caminhos, né? Nós podemos nos aproximar de Deus ou negar a existência, ou negar a bondade de Deus. Aí eu pergunto para você, se você negar a bondade de Deus, se você negar a existência de Deus, a sua situação ela vai melhorar ou vai piorar? Né? Por exemplo, você está passando por uma crise e você diz assim, eu acho que Deus é mau. Isso vai melhorar em que a sua situação? Ou se você falar, acho que Deus não existe porque Ele me abandonou aqui, Ele não poderia me abandonar aqui se Ele verdadeiramente existisse. Isso vai melhorar em que a sua situação? Você vai continuar vivendo de maneira aleatória, né? Como parece que muitas vezes é. Mas se nós confiamos em Deus, nós olhamos para o futuro, olhamos para frente e sabemos que Deus tem um propósito maior sobre todas as coisas que Ele faz. Na quarta-feira fala sobre sobreviver de esperança e fala do apóstolo Paulo, né, que passou ali por muitas provações, passou por muitos problemas, mas ele tinha uma esperança que estava além da própria vida. Né? Ele falava, eu tenho esperança em Deus que venceu a própria morte. Né? Então isso nos mostra a condição do apóstolo Paulo. Né? O que você pode aprender com Paulo que pode ajudar a evitar a autopiedade em meio às próprias lutas, né? É interessante que o apóstolo Paulo ele foi chamado para sofrer, né? É uma coisa estranha, né? Porque Deus, quando chama o apóstolo Paulo, né? Lá no caminho, quando ele tem aquele encontro com Deus, ele fala assim, eu vou te mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome, ou padecer pelo meu nome. Então, o chamado de Paulo foi meio que isso, né? Então Deus, ele tem um ministério para cada um de nós, né? E nós precisamos nos entregar nas mãos dele, porque ele sabe realmente qual vai ser o resultado do nosso ministério, seja um ministério aí de fartura para que possamos ajudar outras pessoas, seja um ministério de falta para que possamos também servir como exemplo para outras pessoas, ou seja, qualquer que for o nosso ministério, que o Senhor possa nos guiar e nos dar força, como deu para o apóstolo Paulo, né? A esperança em Jesus Cristo, a esperança em Deus, fez com que o apóstolo Paulo avançasse na sua missão. E na quinta-feira fala sobre o calor extremo. E ele cita aqui, né, Isaías, no capítulo 4, quando fala, se passares pela água, estarei contigo, se passares pela tormenta, pelo fogo, estarei contigo. Então Deus não nega o fato de que vamos passar por tormentas, por fogo, por situações difíceis, mas Ele nos garante que Ele estará conosco. Né? Então essa é a visão que nós devemos sempre ter, que Deus está no controle de todas as coisas, e por mais que a gente não compreenda o que está acontecendo naquele momento, mas existe um plano maior, existe um propósito maior por trás de todas as coisas, e principalmente Deus não permite que ninguém seja tentado ou que ninguém seja torturado pelo mal além do que possa suportar. Então, que possamos passar pela prova com a confiança de que o nosso Deus está ao nosso lado. Que Deus nos abençoe. Termino aqui minha participação e volto lá na sexta-feira para fazermos aquelas perguntinhas e também para fazer uma oração final. Bom estudo a todos e até daqui a pouco. Valeu, Marcos. Obrigado aí por suas palavras, obrigado pela sua oração inicial. E agora nós vamos então para Na Ponta da Linha aqui de sábado, de domingo e de segunda-feira com o Ricardo. Vamos trazer aqui também as entrelinhas, né, com o livro Uma Criatura Dócil. E depois a participação também do Alexandre, que vai trazer aqui Na Ponta da Linha de terça, quarta e quinta-feira. Então, beleza? Chega aí, Ricardo, porque agora é com você. Bom, gente, chegamos à lição número 5. O título é Calor Extremo.
A palavra hebraica para calor é horev, que seria calor, que seria secura, ruína. Como nós estamos falando do crisol, que já temos até aqui um desenho para a gente entender o que é o crisol. Isso aqui é um crisol, gente. É um objeto de experimento, de refino de ouro, inclusive é o que está na figura aqui, que é uma alegoria para falar sobre as atribulações, sobre as aflições, sobre a rigidez da vida, a secura da vida, que o inimigo toca e coloca no nosso caminho, como ele colocou no caminho de Iov, e que o Eterno tem o poder de transformar aquilo em algo bom. Em razão do conflito, nós vivemos esse conflito. Nós vivemos o Eterno e Hassatã e o inimigo que lutam na nossa consciência, no nosso mundo para ser os nossos senhores. Mas vamos lá, gente. Então o verso dessa semana, para memorizar, ele diz o seguinte, no nosso guia, a tradução escolhida é a seguinte: ao Senhor agradou esmagá-lo, fazê-lo sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará. Na tradução assim, numa outra tradução, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Bom, 2 pontos. O que está sendo dito aqui? Eu vou trazer para vocês, gente, o comentário de Russell Schild, que vai nos explicar o que é esse verso 53:10. Verá sua prosperidade. Jesus haveria de morrer. Então, o comentário cristão, e eu estou trazendo aqui para vocês o comentário de Russell Schild, Jesus haveria de morrer, mas não ficaria sem ver o fruto da morte, pois depois da ressurreição ainda deu a grande comissão pelos seus discípulos e prometeu sua presença real entre eles. Mateus 28, 18 e 40. É o fruto que o grão de trigo produz ao morrer. No caso, o sacrifício de Cristo é este fruto. Prolongará os seus dias. Cristo ressuscitado vive por toda a eternidade. Então vocês entenderam aqui, essa aqui é uma interpretação cristã que eu trouxe para vocês de Russell Schild, desse parágrafo, desse versículo de Isaías 53:10. E a tradição oral judaica? A tradição oral judaica, gente, nós já falamos aqui algumas semanas anteriores, obviamente que tem várias formas diferentes, até dentro do judaísmo, de ler o texto, a Torá escrita. Mas existe uma visão judaica que fala que existem 2 Mashiach, 2 Messias, ou 2 Cristos. Um seria Ben Yosef, Bnei Yosef, filho de José, e outro que seria Bnei Yudá, que seria o filho de Judá. Jacó teve 12 filhos, deu a bênção para cada um deles, e 2 desses filhos, um era Judá e outro era José. E a questão da primogenitura desses filhos, ela é muito discutida, que essa primogenitura teria sido dada para Judá, que seria dada para Jacó, que não é o assunto da lição dessa semana. Mas dentro da tradição oral judaica, fala em 2 Mashiach com características diferentes. Um seria Bnei Yosef, filho de José, que teria características de um
sofredor. Inclusive, a tradição oral judaica fala que ele morreria. E quando se lê esses textos como Yeshayahu, por exemplo, Isaías, que se enaltece esse lado de Benei Yosef, filho de José, e outro com características reais, de majestade, Benei Yudá, e filho de Judá, e ele é da linhagem davídica. Davi era da tribo de Judá, então as características de majestade. Agora, dentro do cristianismo, o Mashiach, o Cristo é Yeshua. Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, o Cristo, e ele em si mesmo, em seu ministério único, ele seria Benei Yosef, filho de José, e Benei Yudá, filho de Judá. Então, este verso se refere ao Mashiach, seja na interpretação judaica, seja na interpretação cristã. A única diferença é que os judeus não aceitam Yeshua, não aceitam Jesus como sendo HaMashiach, como sendo o Messias, o Cristo. Então vamos agora continuando, gente, vamos na lição de sábado. E na lição de sábado, olha que coisa interessante, o autor da lição nos traz um escritor de literatura secular. Quando nós começamos aqui no canal a fazer essa ponte literária, houve muitas indagações, algumas pessoas indagaram, mas nós estaríamos misturando o profano com o divino. Gente, não é porque o livro foi escrito por uma pessoa que não estaria propriamente tendo a finalidade de fazer literatura religiosa que ele é profano, vamos chamá-lo de profano, ele é secular. E é algo muito produtivo, inclusive, você adquirir esse conhecimento. O apóstolo Paulo fazia isso justamente para conseguir ter acesso a pessoas, aos gregos. Ele tinha um conhecimento profundo de mitologia greco-romana, mitologia persa e assim por diante. Então, gente, não é de bom tom nós transformarmos tudo aquilo que não é literatura religiosa em profana. Não é. E isso só reforça aquela pecha, aquela imagem que muitos têm do cristão, que eles são ignorantes. Ignorante, gente, não é burro. Ignorante é quem ignora. Justamente em razão de achar que aquilo não é profano. Daí você ignora, você não vai nem tentar entender o que é dito. Critica de antemão, ignorando. O ignorante é isso. O ignorante é o que ignora. Eu vejo muitas críticas a certos livros, e principalmente livros técnicos, de pessoas que não têm a menor noção do que estão criticando. Principalmente no nosso meio, quando alguns cristãos se metem a criticar racionalismo, iluminismo, comunismo ou qualquer ismo, e eles simplesmente não entendem o que é aquilo, porque já vão estudar aquilo para encontrar o defeito de forma apressada, E muitos destes pensadores e dessas linhas de pensamento são de fato incompatíveis com o cristianismo. Mas é complicado, gente, é muito vergonhoso ver certas críticas que são totalmente... É nítido que você vê que as pessoas não sabem do que estão falando. Mesmo que seja incompatível, mas a incompatibilidade que eles atestam é uma incompatibilidade inexistente, porque o iluminista, o positivista, o racionalista não fala aquilo que eles estão dizendo. Eles pegam conceitos que têm toda uma construção contextual, tiram desse contexto para, está vendo aqui, ó, ele é contra tal coisa. E ele não entende
o significado daquele signo ideológico ali dentro, porque não se aprofundou. Foi atrás pura e simplesmente para criticar. Não procurou entender. Procurar entender não é aceitar. São duas coisas completamente diferentes. Você tenta entender de verdade. A partir do momento que você entendeu o que o outro falou, a partir do momento que você entendeu todo o arcabouço conceitual, é um trabalho, gente, que não é tão simples. Não é tão simples. Eu vou pegar, fazer um PowerPoint, vou colocar um monte de texto um do lado do outro e vou ficar comparando. E é nítido que a pessoa não sabe que o arcabouço conceitual de um é diferente do arcabouço conceitual de outro. Não entende. Não entende. E muitas vezes não entende nem o cristão. O cristão que faz isso, muitas vezes não entende o arcabouço conceitual nem o bíblico. Mas às vezes entende o bíblico, mas não entende o outro. Não entende o arcabouço. Entender o arcabouço conceitual, gente, os signos, as palavras, dentro do contexto, dentro daquele arcabouço linguístico, conceitual de signos, arcabouço semântico que foi construído, ele tem um significado específico. Não dá para você comparar colocando um do lado do outro. Isso é uma atividade... deixa para lá. Vamos continuar. Vamos voltar aqui para a linha da lição. Então tá, C.S. Lewis, ele vai falar o seguinte. O que acontece? Quem é C.S. Lewis, gente? Todo mundo conhece, ou quase todo mundo conhece, as Crônicas de Nárnia. É um livro que virou filme, então ficou muito conhecido. Esse é o autor, C.S. Lewis. Ele era amigo de Tolkien também, que escreveu também um outro livro muito conhecido, Senhor dos Anéis, que também virou filme, por isso que realmente ficou conhecido. Mas a questão, gente, é que ele tinha problemas até certo ponto com o cristianismo. Ele, diferente de Tolkien, por incrível que pareça, Tolkien ele teve uma educação cristã muito rígida, muito legalista até. E o C.S. Lewis, ele se deparava, essa coisa da origem do mal incomodava muito, e ele flertou com o ateísmo por muito tempo, estudou livros para fazer refutação, e até que ele se converteu, mas ele tinha essa questão da origem do mal, incomodava muito, como incomoda muito ateus sinceros que existem nesse mundo afora. Ateus que não é que eles não acreditem em Deus, mas eles têm dificuldade de entender a origem do mal, e eles simplesmente, como eles não querem aceitar um Deus mau, eles preferem construir que Deus não existe, porque eles têm dificuldade. Não, se Deus é mau, eu prefiro então que ele nem exista. É uma coisa, acredito eu, que é lá do subconsciente dele. Mas eles continuam praticando atos de justiça, atos de bondade. É aquela coisa, eles de certa forma desistiram do rótulo, do título Deus, mas Deus não desistiu deles. E lá no íntimo, nem eles desistiram ainda. Eles só têm dificuldades de assimilar e de compreender a origem do mal. E isso acontecia com o nosso amigo C.S. Lewis aqui. Ele tem uma transcrição aqui do livro A Anatomia de uma Dor, São Paulo, editora Vida, 2006, página 32, abre aspas. O C.S. Lewis falando no contexto quando ele estava prestes a perder a sua esposa. Não que eu esteja, suponho eu, correndo o risco de deixar de acreditar em Deus. O perigo real é de vir acreditar em coisas tão horríveis sobre ele, a conclusão a que tenho o horror de chegar não é. Então, apesar de tudo, não existe Deus nenhum, mas então, é assim que Deus é realmente? Percebam a indagação? Então veja bem, gente, e daí a proposta do autor da lição. Ele faz algumas indagações aqui. Quando a vida se torna muito dolorosa, alguns de nós rejeitam a Deus completamente. Para outros, como o Lewis, há a tentação de mudar de visão sobre imaginar todas as coisas ruins sobre ele. Ou seja, eles enxergam o mal no mundo, é o que eu estou explicando. Eles enxergam o mal no mundo e eles têm dificuldade de, origem do mal, será que não é Deus? A dificuldade deles é de
configurar o conflito cósmico, como nós estamos fazendo na lição dessa semana, utilizando o livro de Jó, utilizando o livro de Gênesis, Iov, Bereshit, o livro do Gênesis, o livro do livro dos nomes, o livro de Shemot, e hoje vamos utilizar outros livros aqui. A pergunta é, qual é a temperatura máxima que o crisol pode atingir? Quanto calor o Senhor está disposto a fazer o seu povo experimentar de realizar seu propósito supremo, de nos moldar a imagem, como fala lá em Romanos 8, 29. Bom, gente, então vamos para a lição de domingo. Abraão no crisol. E tem algumas indagações aqui. Primeira questão, gente, que contexto que nós vamos encontrar, que história que nós vamos encontrar aqui? O sacrifício, ou melhor, o quase sacrifício de Isaac, filho de Abraão. E o autor aqui na ponta da linha do nosso guia de estudo faz umas indagações. Primeira indagação que ele faz: você pode imaginar como o patriarca se sentiu? Realmente, a gente tem dificuldade de imaginar, mas a gente tem algumas ideias no próprio texto da Torá. Seria revoltante que Deus pedisse que você sacrificasse seu filho. Mesmo que Abraão julgasse aquilo e isso aceitável, o que aconteceria com a promessa da herança? Sem o filho, ela não se cumpriria. Então vejamos, gente. Temos algumas hipóteses, tanto na tradição judaica quanto no próprio cristianismo, com relação ao que Abraão sentiu. Mas nós temos na Torá escrita, nós vemos lá que Caim, filho de Ravá, filho de Eva, e ele, quando nasceu, pelo texto, a tradição oral e alguns comentaristas cristãos falam que ela acreditou que ele fosse o Mashiach, que ele fosse o Goel, que ele fosse o resgatador, que ele fosse o Yeshua, que ele fosse o Salvador. Mas ele não foi. E matou o Ravel, matou Abel, o seu irmão. Imagina a decepção dela. Então, dessa interpretação, nós imaginamos que haveria uma revelação do Salvador desde os primórdios e chegando até a Abraão, chegando até a Abraão. E Abraão provavelmente entendia que aquilo tinha alguma relação com o Mashiach, alguma relação com o Salvador, com Yeshua, e talvez acreditasse que ele matasse o seu filho, que ele matando o filho, o poder do Eterno, ele poderia ser ressuscitado depois. Talvez ele conhecia. Primeiro, o ponto mais relevante também, gente, muito relevante, é que ele conhecia a voz. Ele conhecia a voz, ele conhecia o poder, ele sentia, ele sabia que aquela voz que falava com ele era de fato do Eterno. Mesmo com um pedido estranho, um pedido que era mais parecido com um pedido dos deuses pagãos. Sacrifício humano não era comum na religião de seus pais, de seus avós, e não foi comum também dos seus descendentes no futuro. Mas ele sabia, não é a voz do Altíssimo, provavelmente imaginava um comportamento misericordioso do Altíssimo com relação a esse sacrifício, e ele obedeceu. Nós vamos lá, vamos dar uma lida em Bereshit, em Gênesis 22, no versículo 1 até o versículo 2, que diz o seguinte, gente: E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe a Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Nós já falamos na semana passada, gente, que significa Moriá, né, gente? Moriá significa amargo, significa também traz uma conotação de sofrimento, de angústia. Oferece-o ali em holocausto, em Corbã, sob uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão e foi, e simplesmente fez. Porque Deus pediu para oferecer esse sacrifício
se ele sabe tudo, qual era a questão. E daí o autor da lição ele traz uma paráfrase do Patriarcas e Profetas, página 117. Vamos lá. O pedido divino é o momento em que foi feito, o pedido divino e o momento em que foi feito não foram casuais, foram calculados para ocasionar mais profunda angústia possível, pois Deus guardara sua última e mais rigorosa prova a Abraão até que o fardo dos anos fosse pesado sobre ele, e ele almejasse repouso das ansiedades e trabalhos. Patriarcas e Profetas, página 117. Esse foi o teste que Deus colocou sobre ele. Eu vou trazer isso para vocês aqui, gente. Um comentário novamente do Russell Shield sobre esta passagem. Ele diz o seguinte: trata-se aqui de uma prova para o fortalecimento da fé, da emuná de Abraão, que Abraão possuía, e não uma tentação para o mal. Tal prova consistia na requisição daquilo que lhe era mais caro, e eu acrescento esse comentário, aquilo que era mais caro, mais precioso, e aquilo que foi dado por Deus. Aquilo que lhe era mais caro, aquilo que lhe era absolutamente indispensável e de maior valor. Essa prova, em vez de destruí-lo, traz Abraão ao cume de sua vida, ao ápice de sua vida, seguindo a Deus. Tem mais um comentário, gente, aqui, olha, ele fala que a região montanhosa que circunda Jerusalém é a terra de Moriá, literalmente é mostrada por Yahvé, pelo Eterno. Abraão construiu um altar na montanha, onde mais tarde apareceu o anjo do Senhor a Davi, conforme se vê em Crônicas. Subsequente, situaram-se o templo. Ainda hoje a área está bem demarcada e é considerada como sagrada por maometanos e por judeus. Então, gente, nós temos aqui o sacrifício, ou seja, o quase sacrifício de Isaac, que era uma pálida demonstração do sacrifício de Yeshua na cruz. Então a interpretação cristã é o seguinte: o cristão olha esse texto e associa imediatamente com textos da Brit Hadashah, ou seja, da Aliança do Renovo, ou aquilo que se chama o Novo Testamento, que diz o seguinte: que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em razão daquilo que Abraão se dispôs a fazer, o próprio Eterno fez, o próprio Divino, o Ser Divino fez. E na Brit Hadashah nós encontramos que o Verbo, ou seja, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, entre os homens. O Verbo aí, no caso, é o próprio Messias pré-encarnado, que abriria mão de sua natureza divina, se faria humano para salvar a humanidade. Nesse ponto, é essa relação. Abraão prefigurava, é uma relação tipo-antitipo, ele prefigurava Deus, o Eterno, o Divino. Isaac prefigurava o Mashiach, o Filho de Deus, o primogênito de Deus, que tira o pecado do mundo. Então vamos lá, gente, vamos continuar. Foi apenas um teste. Eu prefiro aquela divisão que o Russell Shield fala, foi apenas uma prova, porque o teste ele é um jogo de linguagem, né, gente? Lembra que eu falei lá no comecinho que cada arcabouço, quando os arcabouços conceituais são construídos, eles têm significados ali dentro. Então Russell Shield ele criou um jogo de linguagem onde ele fala o seguinte: não, olha, quando eu disser prova, eu estou falando
da atuação divina no crisol. É para refinar o ouro. Quando eu disser teste, é a atuação do inimigo. Ele está tentando conduzir a pessoa para o pecado. Prova conduz à santificação. Teste conduz para a queda. Entenderam o jogo de linguagem do Russell Shedd? Isso que eu falei lá no começo. Isso é você entrar no texto, você entender o significado ali dentro, o signo e o significado, significante dentro do texto, que é diferente em outros textos. Muitas vezes se está dizendo as mesmas coisas, só com conceitos diferentes. Então vamos lá, vamos continuar. O Senhor nunca desejou que Abraão matasse seu filho. Isso destaca algo muito importante sobre a maneira que Deus às vezes trabalha. Ou seja, a maneira com a qual Deus, dentro do jogo de linguagem do Russell, ele prova os seus filhos, ele retira algo proveitoso. Então a provação é uma maneira do Eterno tornar algo proveitoso, mas a mão que toca não é a dele. Nós já vemos isso lá no livro de Iov, que o Hassatan diz: coloca a sua mão e tira dele os seus bens para você não blasfema contra ti. E o divino não faz isso. Quem faz é Hassatan. O divino fala: não tire sua família, depois não tire a sua saúde, e assim vai. E Hassatan sempre vai lá e toca e vai tirando e vai fazendo os testes. Ele vai testando, porque a intenção dele é que Iov caia, peque. E depois tudo aquilo se transforma em prova, porque Iov de fato é tzadik, de fato é justo, de fato é tão reto, e ele refina. Iov, pré-figuração também do sacrifício de Cristo. Vamos também deixar claro isso. Pode pedir para irmos a algum lugar onde nunca deseja que cheguemos. O importante para ele é necessariamente o fim, mas que aprendamos à medida que somos remodelados pelo processo. Aqui nós temos mais uma passagem que ele nos traz. Gente. Eu falei, é possível que Jesus estivesse pensando sobre a experiência de Abraão quando disse aos judeus, vamos lá, João 8,56. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Essa percepção poderia ter escapado a Abraão, e ele poderia ter desprezado as instruções por serem oriundas de Satanás. A chave para a sobrevivência é o aprendizado de Abraão através de todo o processo, que o fato dele ter conhecido a voz de Deus. O que é essa questão de ter conhecido a voz de Deus? Aquilo que eu falei agora há pouco. Era um pedido estranho, gente. Pedido inusitado, sacrifício de seres humanos. Então vocês imaginam o nível de intimidade que ele estava. Vamos destacar que era o último, certo? E aqui um ponto relevante para a lição dessa semana. Perceba o seguinte: Abraão passou por um processo. Avram passou por um processo. Nesse processo, a santificação, Kodesh, para ele se tornar tzadik, que ele teve sede, teve justiça e caridade imputada a ele. Mas nesse processo, para que ele pudesse cumprir a sua emuná é fé em função, emuná é fé atuante. Sempre repito aqui, emuná é fé, mas pode ser traduzido por função, porque fé lá no texto bíblico é sempre fé atuante. Ele teve um chamado, um vaikra, para cumprir esta emuná. E vocês veem o gradativo, isso responde à pergunta, a intensidade do fogo do crisol. As provas de Abraão, elas foram gradativas. Primeiro ele abandona a sua terra, ele sai da terra de sua parentela. É um pedido bem, mas muito inferior a tirar a vida do próprio filho. Não, abandona a casa de sua parentela e vai para onde eu vou te falar. E assim vai, e vai seguindo as provas, e ele vai se santificando gradativamente, porque o chamado
o chamado para a sua emuná, Deus chama e Deus capacita. E Ele capacita nesse processo. Então, se esta prova fosse dada lá no começo, Abraão não teria as condições de desenvolvimento para cumprir essa emuná. Então, toda vez que Deus chama, toda vez que ocorre o Vaikra, Ele já te capacitou com antecedência. Ele não faz o Vaikra Ele não faz o chamado sem ter te dado condições para você cumprir essa emuná para o qual você foi chamado. Então vamos lá, gente. Lição segunda-feira. Rebelde Israel. E a história que nós temos aqui é a história de Oséias e a história de Gomer. E novamente vamos trabalhar com o mundo das alegorias. E aqui nós temos duas visões diferentes. Oséias era um profeta, um dos profetas menores. Eu daqui a pouco vou explicar o contexto da situação. Mas existem duas interpretações com relação a ele buscar uma prostituta que simbolizaria Israel, porque uma mulher adúltera simbolizaria Israel, porque Israel estaria buscando o paganismo. Então aqui tem uma primeira interpretação, fala que tudo isso é uma alegoria, que Oséias de fato ele não procurou uma prostituta. Outra interpretação vai falar que não, que aquilo era um ato simbólico, que era comum aos profetas se utilizarem de atos simbólicos concretos para mostrar para o povo. Então temos essas duas visões aqui, dentro tanto do cristianismo quanto do judaísmo. Mas o que é um ponto comum? O ponto comum é que existe aqui uma relação tipo-antitipo, existe aqui uma midrash, existe aqui uma mensagem alegórica sendo passada, independente dele ter se casado literalmente ou não com uma mulher adúltera. Qual é? Nós temos aqui Oséias, que simbolizaria naquela relação tipo-antitipo o eterno, Cristo. E Gomer, a esposa, que simbolizaria Israel. E que Israel que é essa? Agora a gente precisa aqui um pouco do contexto, gente. Vamos entender. Nós temos que voltar um pouquinho na história. Vamos lá. Vamos pegar o DeLorean aqui e vamos fazer uma viagenzinha no tempo. Vamos para um pouco antes do profeta menor, Oséias, ter nascido. Nós vamos ali no tempo do rei Davi. O rei Davi, ele reinou tanto no reino que era dito Reino do Norte, que foi chamado de reino de Israel, quanto no Reino do Sul, que foi chamado Reino de Judá. Quem estava ali no Reino do Norte, gente? Tinha ali 10 tribos. 10 tribos ali no Reino do Norte, chamado Israel. E quem estava no Reino do Sul? Tribo de Judá e Benjamim. Nós estamos falando de Davi, certo? Quando Davi morreu, assumiu o seu filho, o Salomão, o famoso Salomão. Ainda estavam unidos os dois reinos. Quando Salomão morreu, assumiu o seu filho, Roboão, que foi ouvir o conselho dos mais jovens, não foi ouvir os conselhos dos anciãos, dos mais sábios, aumentou o peso da mão sobre o povo se revoltou e foi dividido Israel em Reino do Norte. Israel ali, Reino do Norte, e Judá, Reino do Sul, com a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E lá em cima todas as outras tribos. A tribo de Levi, ela não tinha território, era uma tribo de Carronim, de sacerdotes. Ela atuava ali no templo, ela trabalhava no serviço de aproximação, corbanote, os sacrifícios dos cordeiros. Mas vamos lá, vamos continuar. Agora, o que tudo isso tem a ver com Oséias? Isso tem a ver com Oséias pelo seguinte, Oséias. Jeroboão ele introduziu por medo
do povo descer até ali, tinha os templos levitas ali em Jerusalém, e descer e voltar para Davi. Então ele instituiu o culto ao bezerro e construiu no seu território alguns templos para a adoração desse culto do bezerro, por medo deles voltarem e se associarem novamente com Davi. Existia um poder político, militar na época, que era os assírios. E os assírios estavam dominando toda aquela região. E eles tinham uma prática. E qual era essa prática, gente? Eles invadiam, eles dominavam e eles assimilavam, faziam com que os povos dominados fossem assimilados por a sua cultura. Muitas vezes eles tiravam pessoas daquelas terras e inseriam ou membros selecionados dos povos, para que a cultura daqueles povos desaparecesse. E eles lançaram os olhos sobre o Reino do Norte, e o Reino do Norte já estava sendo seduzido pelo paganismo também, já desde os tempos do rei Jeroboão, que já tinha introduzido logo no começo, já quando surgiu o Reino do Norte, o paganismo já começou a invadir ali. E por isso este símbolo de Israel, Reino do Norte, como sendo essa esposa. Só que o Reino de Judá também não estava lá muito atrás, mas o cálice ainda não tinha transbordado do Reino do Sul, Judá. Então, Hoshea veio com a profecia voltada mais para o Reino do Norte. Ele e entre outros profetas também, profetas que são chamados profetas menores, porque tem livros menores ali no Velho Testamento. Então nós temos essa construção dessa alegoria, que nós vemos aqui logo no começo do texto. E daí nós temos algumas passagens que nós vamos dar uma lida aqui. No caso, Oséias, o versículo 1 diz o seguinte: Dizei a vossos irmãos, Ami, e vossas irmãs, Ruamá. Alegoria, gente, vamos lembrar que isso aqui sempre é alegórico. Contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, e desviei elas as suas prostituições, da sua face os seus adultérios, e entre os seus seios, Continuando, depois, e não compadeça de seus filhos, porque seus filhos são filhos de prostituição. Aqui, gente, alegoricamente está falando do paganismo do povo. O povo apostatando, abandonando os cultos a Jeová, a Yahweh, e adorando outros deuses, até deuses de outros povos. Não só a questão do bezerro, mas outros ainda. Eles sendo assimilados. Porque sua mãe se prostitui. Aquela que os concebeu, houvesse torpemente, porque diz: irei atrás dos meus namorados. Ou seja, outras religiões pagãs de outros povos, que me dão o meu pão e a minha água, e minha lã, e meu linho, e meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei os teus caminhos com espinhos. Levantarei uma parede de sebe para que ela não ache as suas veredas, ou seja, os seus caminhos, os seus trilhos. Aqui é o Senhor falando isso, uma profecia do que iria acontecer com o Reino do Norte. E irá em seguimento de seus amantes, mas não os alcançará, e buscá-los-á, mas não o achará. Então dirá: ir-me-ei e tornar-me-ei o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Então aqui nós vemos o objetivo, né, gente? O objetivo, no caso, seria para que ela voltasse os seus olhos para o seu primeiro marido. Vamos lá, então, agora o 8. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei grão, mas o mosto, eu óleo, ele multipliquei prata e ouro, que eles usaram para Baal,
para o deus Baal, é um deus da região assíria. Portanto, tornar-me-ei e o seu tempo tirarei o meu grão e o meu mosto, no seu determinado tempo. Arrebatarei a minha lã, o meu linho, que cobriram a sua nudez. Lembrando que tudo isso aqui é alegoria, a gente está falando de um reino, que no caso, alegoricamente, é tratado como uma mulher aqui, e as bênçãos, que no caso o Eterno teria dado a essa mulher, que ela rejeitou. Esse povo recebeu bênçãos do Deus de Yahweh, do divino, e ele preferiu buscar as bênçãos de outros deuses pagãos. E agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus namorados, e ninguém a livrará de minha mão. E farei cessar todo o seu gozo, e as festas, e as suas luas novas, e os seus sábados, e todas as suas festividades. Então é isso, gente. Então, lembrando que isso aqui é uma alegoria, é uma alegoria profética, é uma linguagem profética. Na ponta da linha, então, aqui, pra gente encerrar, o autor fala ele destaca duas questões importantes que você retira do texto que eu acabei de ler. Você note que o texto fala que esqueceu das coisas boas que o primeiro esposo, no caso que o Eterno, que o Divino teria feito. Israel esqueceu, ela se esqueceu. E o autor destaca aqui, para falar desse crisol, duas coisas que podem acontecer nessa caminhada cristã. Primeira coisa, ele fala o seguinte: a gente primeiro arriscamos a não reconhecer que ele está atuando, que o divino está atuando nas dificuldades da nossa vida. A gente vê a situação e a gente tem dificuldade. Puxa vida, será que Deus está atuando mesmo? E a segunda que ele destaca é o seguinte: interpretar mal a Deus quando ele está trabalhando. Ou seja, não gostar daquilo que ele está fazendo. Então, veja bem, nessa história, no começo, alegoricamente, isso de oferecer mosto, que é tipo um vinho, oferecer vestes, joias para esposas, eram as bênçãos que o divino deu para aquele povo e que eles esqueceram. Não era Deus que estava atuando, não era ele que me deu isso daqui. E posteriormente, a questão do interpretar mal. Em muitos casos, o profeta, por exemplo, o profeta Jeremias, ele vem dizer: não, vocês vão passar pelo exílio. Vocês vão passar pelo exílio. E outros profetas: não, Deus é um Deus todo-poderoso. Ou seja, eles não entendem a questão da atuação do divino, que eles já tinham afundado tanto na santificação, eles estavam se matando, eles estavam se explorando tanto, a desigualdade social era tão grande que eles precisavam passar por um refino. É isso que é o cálice da iniquidade transbordar, gente. Por que o paganismo, o ciúme do divino? O que seria o ciúme do divino nessa alegoria aqui? Gente, nós estudamos o texto, por exemplo, imaginemos o casamento literal agora, não um casamento alegórico, tá? Nessa época, o casamento, a família, inclusive a expressão latina para família, gente, é uma expressão que ela deriva da escravidão, onde o senhor, inclusive Baal em grego significa senhor, tá, gente? Então esse culto a Baal, ele impregna inclusive a família. Na Grécia, em Roma antiga, a visão era de que o patriarca da família, ele tinha a mulher como sendo uma posse sua, como uma serva sua, e os filhos também como serva. E disso vem a expressão fâmula, é uma expressão latina. Lá naquela época, no caso na época de Oséia, era comum a mulher tratar o homem por Baal.
Então tem algumas referências, inclusive, com relação a isso, porque era Senhor, não porque ele era o Deus Baal. Era uma expressão honorífica para demonstrar a sua servidão. Só que se você analisar a relação que os patriarcas, nós temos inclusive Débora na Bíblia, nós temos um livro Ruth, nós temos atuações de mulheres na Bíblia, mesmo que elas sejam atuações menores, você vê, dá para você extrair do texto uma tentativa de amenizar isso. Se você olhar o entorno ali de Israel, a desigualdade era muito maior, era muito mais acentuada. A desigualdade, a exploração, o sofrimento, a luta ali das classes, ali da classe dominante com a classe dominada, era muito maior, muito mais intensa do que em Israel. Porque, e aí se conclui alguns cristãos, e eu concordo com essa interpretação, de que o divino tenta amenizar essa aspereza de coração. E se você olhar o texto da Torá, gente, nós temos uma família pré-lapso e uma família pós-lapso. A família pré-lapso, ela é mais harmônica. A esposa Ravá, ela é tida como Ezera, ela socorre o marido. Gente, quem está na relação de hipossuficiência? Quem precisa de socorro? Ou quem dá o socorro? Então ela é uma auxiliar, ela é auxiliadora, ela é uma socorrista, ela auxilia. Então é uma relação diferente. Você pode abstrair isso do texto. E depois o divino, em razão do pecado de conhecer o bem e o mal, fala que ela seria dominada pelo homem e o seu desejo seria pelo seu marido. Mas isso daí não é propriamente uma mitzvah que não pode do divino. Não, isso é uma constatação do divino. Em razão daquilo que você fez, em razão do desvio, agora você vai conhecer o que é o mal. E o mal é esse, teu marido te dominará. Então tem uma outra família pró-lapso, só que o eterno, ele é Hesed, ele é amoroso. E o apóstolo Paulo também já tenta amenizar um pouco isso, como ele fala que esposa, seja submissa ao seu marido, como a igreja é submita a Cristo. E marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja, gente? Cristo amou a igreja dando a vida por ela. Agora, uma esposa que vai ser submissa a um homem que dá a vida por ela, que se sacrifica dando a própria vida por ela. Vocês percebam que é uma tentativa de equilibrar essa desigualdade, esta desarmonia. Então, tudo bem, gente. Então, agora vamos lá para a nossa entrelinha. Bom, gente, então vamos lá. Entrelinha, uma criatura dócil, Fyodor Dostoiévski, 1876. Eu peguei o Dostoiévski de novo. É um conto. Esse conto é um pouquinho mais comprido, é um pouquinho mais de trabalho para mim. Só que esse conto e o link para a semana é muito simples, gente. Nós falamos muito de casal, né, de Gomer e de Oséias. E aqui, novamente, nós temos uma história de um casal. Ele, no começo da história, ele se apresenta como dono de uma loja de penhores. E nessa loja de penhores, ele conhece uma menina de aproximadamente uns 16 anos de idade, que acabou de ficar órfã, e traz alguns bens para conseguir dinheiro. Ela é cuidada pelas suas tias que maltratavam ela, que batiam nela, e que aparentemente tinha um casamento ali meio engatilhado para ela, que era ele fala que é um gordo, asqueroso, dono de uma padaria, que já tinha algumas mulheres, queria mais uma. Ele se afeiçoou com essa menina, ela era uma loira de olhos azuis, tem vários eventos ali até que ele se apaixona por ela. Ele vai até ela e o portão da casa dela e oferece o casamento para ela se livrar deste homem dono da padaria. E ela demora para aceitar, vai várias indagações ali, como se fosse no monólogo interior, por que ela está demorando, até que ela aceita. Ele se indaga, será que ela não está querendo? O que será que está acontecendo? Eu até que sou bem afeiçoado. Ele começa a se indagar. Será que ela não está imaginando escolher qual seria o menos ruim entre nós dois? Mas no fim ela aceita. Ele suborna as tias com 100 rublos e
E ela leva para casa. E a casa dele, os móveis são até mais humildes do que a casa da tia, mas não porque ele não tivesse dinheiro, porque ele tinha, mas é porque ele era uma pessoa muito econômica, às vezes talvez sovina, e ele não se abria para ela, gente. Ele não se abria para ela. Ele tinha planos na cabeça dele, que nós vamos saber só mais para frente lá no livro, desses planos que ele tinha na cabeça dele. E ele não consegue se abrir na relação, ela começa a contar para ele, tentar contar para ele, ele escuta as histórias, mas ele não dá muita continuidade. Por quê? Porque a intenção dele, gente, o gosto dele é a questão da superioridade, ele sentia prazer nisso. Então essa questão que o Dostoiévski coloca da idade, ele mais ou menos com uns 42 e ela com 16, é para destacar isso. O livro todo, na primeira metade do conto, é para destacar isso. Esse prazer que ele tinha de superioridade. Grave isso, porque lá no final vai ser relevante. E a relação, ele tentava subjugá-la, ele gostava disso de dominar, de se colocar numa posição de superioridade. E ele não se abria com ela. E ali ao longo do livro nós vamos ver, gente, que a loja de penhores, ela joga isso na cara dele. Isso não é uma forma de você descontar alguma mágoa que você tem na sociedade? E ela vai descobrir, e a relação vai esfriando, e ela vai descobrindo certas coisas. E nós vamos descobrindo certas coisas da história dele. Que ele era um militar que não quis entrar num desafio para honrar ao regimento, meio que estaria comprando uma briga ali, e ela fala isso para ele, e ele fala, não, mas isso não é uma covardia, isso na verdade é um ato de coragem, eu não quis, e tem toda essa discussão, ou seja, demonstrando aquele temor dele de se revelar, e aquele complexo dele de tentar se colocar como superior. E ele colocou isso na relação e de certa forma estragou o casamento. Ele amava ela, ele tinha esse amor por ela e aparentemente ela não tinha esse mesmo amor por ele. E a relação vai esfriando até que acontece, e a descrição é muito interessante, eu recomendo que vocês leiam, e ele desconfia dela, porque eles têm uma briga lá na loja de penhores. Vem uma viúva na loja e ela dá um medalhão muito valioso e pega dinheiro e deixa o medalhão lá com o penhor. E ela depois quer trocar por um bem que é insignificante, e ela troca. E ele, superioridade. Não, essa loja aqui é minha, porque eu não sei o quê. Eles, de novo, questão da superioridade. Eles brigam e as brigas começam a ser mais frequentes e a relação vai se desgastando. Eles tinham um pacto no começo, antes de se casar, que ele falou, olha, o pão lhe será certo, o abrigo lhe será certo, mas nada de teatro, nada disso. Mas como ele gostava dela, ele acabou descumprindo isso aí, levava ela para o teatro uma vez por semana. Mas com a relação foi esfriando, e ela tentava, fazer algumas atitudes que ele achava que eram alguns exageros, para se aproximar dele. E ele sempre frio, sempre cortava ela. Até que chegou um ponto que ela parou também. Então esfriou para os dois. E depois disso, essa relação fria e dessa briga que eles tiveram por causa da viúva, ela um dia ficou um dia fora de casa, voltou, ele não falou nada, ficou uma tarde, e ele começou a desconfiar. E falou com as tias, e subornou de novo as tias para descobrir o que estava acontecendo. E descobriu que ela estava indo numa casa de uma senhora que estava fazendo um papel de alcoviteira para um outro homem que era um conhecido dele lá dos tempos de militar. Então ele armou um esquema e num desses dias ele ficou atrás da porta quando foi o encontro dos dois. As tias falaram, olha, ela está armando um encontro lá, e o encontro vai ser tal dia. Então ele paga para ela e fica lá escondido para ver o que ia acontecer. E ele pega uma arma e ele vai lá com essa arma. E daí ele fica atrás da porta e vocês devem estar esperando, porque como nós estamos falando de Oséias e Gomer, que ela vai trair ele. Só que no caso aqui não, gente. A nossa ponte literária é um casal, novamente, só que nesse caso ela não trai. Ela simplesmente não ama ele e se colocou nessa situação, mas por mágoa, mas por mágoa do marido, mas ela não está nem um pouco interessada também no rapaz, e ele fala que ele começa a ficar emocionado com a forma com a qual ela se esgueirava das investidas dele, não físicas, mas argumentativas, né? E a sagacidade dela, uma inocência virginal, ele fala.
e ela ri dele jocosamente, das investidas dele. E ele, até um certo ponto, ele sai da sala. Ele sai da sala, o rapaz faz uns impropérios para ele, mas ele não se importa, pega ela pela mão e ela o segue e vai com ele. E vai com ele para casa. Só que o que acontece, gente? Ele pega, não falam nada, chega na casa, ele pega aquela arma, coloca aquela arma na mesa e ele vai dormir. E ela fica refletindo por um tempo, ele dorme, ele apaga e depois, quando ele abre o olho, ela está com a arma na cabeça dele para matá-lo. Ele fecha o olho, não se importa muito com aquilo que está acontecendo. Se vai me matar, me mata de uma vez, porque ele ama ela, ele tem um sentimento por ela, ele só não demonstra. Por quê? Porque para ele é mais importante a superioridade, o deleite de subjugar é mais importante do que demonstrar esse amor que ele tem por ela. E até que ele abre o olho, ela não está mais lá. No outro dia, gente, ele pega uma cama de solteiro. Ela não sabe se ele viu ou não o que aconteceu, que ela tinha vontade de matá-lo. E ele traz aquela cama como se fosse uma mensagem: o casamento acabou. O casamento acabou e ela dorme separada dele. Ele começa a ver algumas coisas diferentes na esposa dele. Ele, por exemplo, ele vê ela cantando e ele pergunta para a empregada dele: ué, mas ela está cantando agora? E daí ela sempre canta, só que ela canta geralmente quando o senhor não está aqui. E agora ela está cantando, o senhor está ouvindo, mas ela fazia isso antes. E ele começa a ver esse outro lado dela, quando ela está junto, essa diferença. E aí ele também muda. E ele começa a querer fazer aquilo que ele não fazia no passado. Ele começa a se abrir para ela, contar as coisas dele, a história dele do passado. E isso assusta ela. Essa mudança gradativamente acontecendo, isso vai assustando ela. E isso vai mudando, até que chega um ponto que ele começa a demonstrar o amor por ela e justamente sentindo que talvez fosse, que tivesse sido recíproco esse sentimento por pequenas atitudes dela. E ele, em um determinado momento, ele se ajoelha nos pés dela. Aí a gente vê a diferença do começo do livro, onde ele sentia prazer em diminuí-la, em subjugá-la, em se colocar como superior, e agora ele se ajoelha e beija os pés dela, e ela se assusta com isso, começa a tremer. E ela se afasta, ele beija as pegadas dela, e daí ele pega ela, leva ela para a cama, ela começa a tremer com aquilo, ter um ataque com aquilo, ele traz o médico para ela, e aquela mudança, aquela demonstração de submissão, de amor deste homem para com ela, muda ela fica chocada. E ela promete para ele que ela vai ser uma esposa fiel. Uma esposa fiel. Mas novamente aí o link com a nossa história de Oséias e Gômer, essa questão da fidelidade. Só que, e ele tinha planos na cabeça dele. E ele começa a contar esses planos na cabeça dele. Que ela não entendia o porquê que ela era tão suvina e aquela vida miserável que ela passava. E o plano na cabeça dele era ir para a Crimeia e economizar dinheiro, economizar 400 mil rublos, ir para a Crimeia com a mulher amada, no caso que era ela. E daí ele começa a falar para ela: não, vamos amanhã. Amanhã nós vamos para Bolonha, nós vamos para a praia, porque ela estava adoentada e o médico falou: não, vá para um lugar quente, vá para um... E ele já estava disposto a fazer isso E daí, uma certa altura do livro, aí nós vemos que a questão da morte dela. E ela não faz nenhuma carta de despedida, ele se indaga com relação a isso. E ela se agarra numa imagem, uma escultura, e ela está encostada na janela, e a empregada está vendo, e mais algumas pessoas estão vendo, por isso que sabe que não foi nenhum tipo de assassinato, que foi um suicídio, e ela se joga, e ela cai da janela, e apenas um fiozinho de sangue no rosto dela, e logo quando ele chega, aqueles olhares acusadores, e ele fica se indagando: por que 5 minutos que eu chegasse, por que não, isso foi apenas um...
Por que ela fez isso? Isso foi, se eu tivesse chegado 5 minutos antes, isso deve ter sido apenas um roupante. 5 minutos antes, eu pegaria ela no momento desse desespero, desse surto, isso não teria acontecido, nós estaríamos na praia. Daí ele começa a se indagar que mesmo que ela não me amasse, para ele não fazia diferença, pelo menos ela estaria viva. Mesmo que ela arrumasse outro, pelo menos ele estaria olhando ela de longe, porque ele estaria zelando por ela de longe, mas ela estaria viva, e todas essas indagações. E o livro termina: e o que eu vou fazer sem ela? Bom, gente, esse é um livro do Dostoiévski. Nesse livro também tem uma frase, ele se indaga com relação a quem foi que disse a questão do amor ao próximo. É um homem, gente, que ele teve que aprender a demonstrar o amor. Só que nessa história ele aprendeu a demonstrar esse amor um pouco tarde demais e ele acabou perdendo essa mulher amada. É uma tragédia aqui. E no caso do nosso... é um pouco invertida a coisa. Nós temos lá, na história de Gomer, nós temos um Deus que demonstra esse amor para o seu povo, e quanto mais ele demonstra o amor para o seu povo, mais esse povo, mais essa esposa se afasta dele. Vocês percebam a diferença das duas histórias? Aqui na primeira história, nós tínhamos um marido que não demonstrava esse afeto, que não demonstrava esse amor na primeira metade, e na segunda metade, um marido que demonstrou e que assustou a esposa. E é o inverso. Nós olhamos a Torá, a história do povo de Deus era um povo que se mantinha fiel e que prosperava, que recebia presentes e que via um Deus de amor, via um Deus misericordioso. E aos poucos eles iam se afastando. E essas pessoas iam lutando, e as desigualdades iam aumentando, e a corrupção ia aumentando, e um ia matando o outro, e um ia roubando o outro, e a usura, e o assassinato, e outras tantas coisas. Ou seja, o paganismo ia levando para uma deturpação moral, e eles decaíam na escala de santificação. Aí vinha o Eterno, colocava à prova para tentar refiná-los novamente. Aí eles viam o lado mais duro desse esposo, e então eles voltavam ao caminho inverso. Então, gente, o ponto mais importante para a gente, nós somos essa esposa, nós somos essas pessoas. Esse decaimento espiritual, muitas vezes, ele hoje, nos dias de hoje, ele não está tão evidente assim, não é adorar um Deus de outro povo. Muitas vezes está em pregar a existência de um Deus que não está expresso no texto bíblico. Muitas vezes nós pregamos a existência, nós podemos correr o risco de interpretar erradamente a Escritura, construir uma caricatura de um ser divino, uma caricatura cruel de um ser divino, uma caricatura que assusta, que espanta, uma caricatura de demonstrações de afeto que assustam, assim como esse marido assustou a esposa. Às vezes nós estamos construindo um evangelho invertido e nós não estamos atendendo a emuná para a qual nós somos chamados, estamos fazendo uma obra, pregando um evangelho, um outro evangelho, como diz o apóstolo Paulo. Então vamos cuidar para isso. E agora com Alexandre. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, é uma satisfação estar com vocês aqui para mais um estudo da lição. Lição 5, título da lição: Calor Extremo. Já passaram com o Ricardo pelo sábado, pelo domingo, pela segunda, e agora a gente continua na lição de terça-feira. Às vezes, o calor do crisol parece muito alto. Às vezes, o calor do crisol é muito grande. E aí, Deus nos abandonou porque há sofrimento? Essa é a questão recorrente. E na lição de terça-feira, que tem por título Sobrevivendo por meio da adoração, nós temos ali o ser humano, à exceção de Cristo Jesus, que, pelo menos dentro daquilo que eu conheço, traz o relato de maior sofrimento, de maior dor
na Bíblia, que é a figura de Jó. Jó que perde seus familiares, Jó que perde sua saúde, Jó que fica podre, sentado no chão, com um caquinho de telha raspando as suas feridas. A narrativa que a gente encontra na lição de terça-feira, ela vai de Jó 1, versículo 6, até Jó 2, versículo 10. E aí a pergunta é, de onde vinha o sofrimento de Jó? Qual era a origem do sofrimento de Jó? A origem do sofrimento de Jó era o diabo. Quem trazia sofrimento para Jó era o diabo. Mas a lição ela é muito feliz em fazer uma crítica a esse argumento tão simples e tão rápido. Se aquilo que o diabo fazia com a autorização de Deus, não era Deus igualmente responsável pelo sofrimento de Jó? Por que Jó sofria? E entrar nessa questão, ela é um caminho perigoso, é um caminho difícil, porque pode nos levar, primeiro, a questionar a existência de Deus, ou pode nos levar, segundo, a questionar o caráter de Deus. Ou Deus não existe, porque o sofrimento é incompatível com Deus de amor, ou Deus não é um Deus de amor, porque um Deus de amor é incompatível com o sofrimento. Se questionar sobre a origem do sofrimento é um caminho perigoso para a fé nesse aspecto. E agora, por que Jó sofria? Vamos guardar essa pergunta um pouquinho. A resposta de Jó ao sofrimento, para mim, é talvez mais importante, mais interessante do motivo do sofrimento de Jó. Quando a gente lê o livro de Jó, a gente tem que entender que Jó não sabia por que ele sofria. Jó não via as conversas entre Deus e o diabo. Jó não conhecia o que estava se passando. E a reação de Jó ao sofrimento, que está narrada lá em Jó, capítulo 1, versículo 20 a 21, é uma reação interessante. Primeiro, Jó se enluta, rasga suas vestes, se cobre de cinza e pano de saco. E aí Jó diz, nu saí do ventre da minha mãe, é nu que eu vou morrer, nu voltarei para ele, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. No meio do sofrimento, a reação de Jó é de lamentar, é de chorar, é de sofrer e é de bendizer a Deus. Incoerente? Confuso? Eu gostaria de trazer como entrelinha ou como uma leitura complementar aqui um grupo de filósofos do qual eu já falei em outro momento, mas falei de forma não elogiosa, que é o grupo do estoicismo. Vamos relembrar. Estoicismo é uma escola filosófica ateniense, mas que se difundiu muito dentro do Império Romano no período do primeiro século. Podemos vislumbrar algumas influências do estoicismo nos escritos de Paulo, nos escritos da patrística, dos pais da igreja. E a gente pode destacar entre os autores estoicos 3 nomes. Epiteto, que era um escravo vendido, que nem tem nome, Epiteto é aquele que foi comprado, então um escravo, que foi inclusive mutilado pelo seu senhor. Outra figura é Sêneca, um político romano que acabou sendo executado por ser acusado de traição contra Nero. Então, um político que decaiu e que terminou seus dias executado. E Marco Aurélio, que foi um grande imperador romano. Um escravo, um político influente e um imperador. Os 3 são exemplos de estoicos. E qual que era a ideia por trás do estoicismo que nós já criticamos em outros momentos? O estoicismo, quando levado ao extremo por alguns dos seus ditos adeptos, ele levava a uma negação total dos prazeres físicos, em alguns casos a mortificação do corpo, então rituais de flagelo, a exaltação do sofrimento físico como uma negação do corpo, então jejuns, a negação do prazer na alimentação e uma postura de indiferença em relação ao mundo. Mas não era isso
que Sêneca, que Epiteto, nem que Marco Aurélio defendiam. Essas figuras importantes do estoicismo, elas vão apresentar uma visão que está menos preocupada com essa moral cotidiana do que fazer ou o que não fazer, que foi em muitos casos, inclusive, uma corrupção que o pensamento estoico recebeu dentro do cristianismo, e mais preocupados com o bem viver. Os estoicos vão fazer uma crítica aos outros filósofos, às outras escolas filosóficas, dizendo que essas escolas filosóficas estão muito preocupadas com o pensar e com o dizer, e com as palavras e com a construção de argumento. E os estoicos vão estar preocupados em como viver, como bem viver. Eles vão defender a ideia de que nós não devemos viver exageradamente nossas paixões. O estoicismo, quando pensado em uma situação de equilíbrio, ele aponta uma vida em que os prazeres são bem-vindos, desde que esses prazeres não atrapalhem a nossa busca pela virtude. Os estoicos vão defender que você pode ser feliz em qualquer circunstância, porque a felicidade consiste na busca pela virtude, no caminho para a virtude. Um estoico nunca está completo. Um estoico é sempre alguém que está em processo de fazer-se, em processo de construir-se, porque ele sabe que a virtude é uma busca que leva uma vida, é um caminho mais do que uma linha de chegada. Dentro do pensamento estoico, você pode ser feliz, portanto, buscando a virtude, em qualquer situação, seja como o imperador Marco Aurélio, seja como o Epiteto, que era um escravo mutilado. Você pode ser feliz. E aonde está o segredo para a felicidade? Você pode ser Jó, raspando suas feridas com um caquinho de teiga, e ser feliz se estiver buscando a virtude. E aonde está essa felicidade? Primeiro, a felicidade está em conseguir diferenciar aquilo que acontece no mundo externo, no mundo ao seu redor, daquilo que é a sua reação àquilo que acontece ao mundo externo. Então, aquilo que acontece ao seu redor, muitas vezes são coisas sobre as quais você não tem poder. E parte do pensamento estoico, como caminho para a felicidade, é distinguir que existem coisas que estão sob o nosso controle e coisas que não estão sob o nosso controle. Distinguir isso já é um primeiro passo fundamental para a felicidade, porque leva a gente a não gastar energia, a não gastar vida e a não sofrer por coisas que nós não controlamos. Depois vem um segundo aspecto, que é sim um esforço consciente para transformar aquilo que está no nosso alcance e dentro do nosso poder. E o que está no nosso alcance para transformar é primordialmente nós mesmos, a nossa postura e o nosso pensamento. Então, o estoico é alguém que está muito preocupado com a transformação das próprias atitudes, do próprio pensamento, da própria postura em relação às coisas. Qual é o caminho para a virtude? Então, num primeiro momento, distinguir aquilo que está sob meu poder e aquilo que não está sob meu poder. Estabelecer uma relação de domínio sobre as próprias paixões e de equilíbrio diante do mundo. Um razoável distanciamento, que é diferente de um isolamento total em relação ao mundo que nos cerca. Mas o caminho principal para o estoico, para a busca por essa virtude, está na razão. É a razão, o domínio da razão sobre o corpo, sobre as coisas e sobre o próprio pensamento, em que se escora a virtude. E a razão está ligada às leis naturais, à lei da natureza. A ideia do estoico, basicamente, é essa. E o cristianismo? Teria algo de estoico no cristianismo? Teria algo de cristão no estoicismo? Eu substituiria, numa apropriação cristã de alguns elementos do estoicismo, eu substituiria a razão por Deus. Quando a gente vai para o livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 13, diz o seguinte: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Quando a gente vai para o livro de Eclesiastes, nós vemos ali um sábio Salomão velho e cansado.
E ele divide um pouco da sabedoria que ele acumulou na vida com a gente. E ele diz que o conhecimento é vaidade, o prazer é vaidade, o sofrimento é vaidade, a vida é vaidade, a riqueza é vaidade, tudo é vaidade. E se tudo é vaidade, se tudo passa e se em nada nós encontramos sentido, no final das contas o sentido da vida está em viver a própria vida. Beba gostosamente o seu vinho, deleite-se com a mulher da sua juventude, teme a Deus, guarda seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. A parte que você tem debaixo do sol é essa. Jó, ele sabia que existiam coisas que estavam ao seu alcance. Ele oferecia sacrifícios pelos seus filhos, ele intercedia pelos seus filhos, ele oferecia sacrifício por si, ele orava a Deus, ele era considerado um homem reto, um homem justo. Mas Jó sabia que existiam coisas que estavam fora do seu controle. É por isso que Jó consegue ser feliz no meio da dor. E dizer, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. A gente pode destacar um outro teólogo, e eu gostaria de ler aqui uma citação dele para os irmãos. Esse teólogo, ele se chama Reinhold Niebuhr, e ele é um teólogo estadunidense. E ele escreveu uma famosa oração feita nos grupos de alcoólicos anônimos, um teólogo estadunidense que teve uma ação social muito grande, que teve uma participação em ações sociais muito grandes. E ele diz o seguinte nessa oração: Senhor, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível e a sabedoria para saber discernir entre as duas, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando este mundo cheio de pecado como ele é, assim como fez Jesus, e não como gostaria que ele fosse. Confiando que o Senhor fará tudo dar certo, se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz na outra. Amém. Essa é a oração de Reinhold Niebuhr. E aí, é possível isso? Eu acredito que só com o milagre do Espírito Santo. Mas talvez nós tenhamos algo a aprender com o teólogo Niebuhr. Talvez a gente tenha algo a aprender com Marco Aurélio, com Sêneca, com Epiteto, com os estoicos. Talvez nós tenhamos muito a aprender com Paulo, mas supremamente mais para aprender com Jó, e ainda mais para aprender com Cristo, nosso grande exemplo. Vamos avançar agora para a lição de quarta-feira. A lição de quarta-feira vem dizer: sobrevivendo pela esperança. E a gente tem aqui uma narrativa de Paulo. Carta de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. E vai dizer ali que bendito é Deus, um Deus que nos consola, mas um Deus que nos consola para que nós possamos consolar aos outros. Quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso é um Paulo, que assim como os estoicos vai dizer que é feliz no meio da perseguição, que é feliz no meio da dor, que é feliz no meio do sofrimento, que é feliz no meio da bonança. Um Paulo que consegue ser feliz em qualquer situação, porque ele entende que a felicidade dele está não nas coisas que ele não consegue controlar, mas naquilo que ele consegue controlar. E o que ele consegue controlar é uma confiança total num Deus que é salvador, que é resgatador e que ele sabe que é amoroso. É interessante porque Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 4, ele bendiz Deus porque Deus o consola. Mas ele deixa claro também que esse Deus que o consola é um Deus que o move a consolar os outros. Nós somos consolados para consolar.
Assim como nós somos consolados para consolar, nós podemos fazer o gancho com o pensamento estoico. O pensamento estoico, ele não defendia que o homem ficasse alheio completamente ao mundo, mas defendia que o homem agisse no mundo para a transformação do mundo, no sentido da promoção da justiça, da retidão e da razão. O pensamento estoico, ele vai defender, por exemplo, em Roma, o tratamento humano aos escravos, porque ele entendia que o escravo era tão humano quanto o livre. O pensamento estoico, ele era muito avançado para a época, ele não pode ser simplesmente jogado fora ou desqualificado. Vale a pena a gente gastar um tempinho de leitura e de reflexão sobre essas palavras. Ser indiferente em relação ao mundo não é ser indiferente em relação ao sofrimento do próximo. Ser indiferente em relação ao mundo, não. Ser ciente da diferença entre aquilo que eu posso mudar e aquilo que eu não posso mudar. Ser ciente de que a minha felicidade repousa não nas condições em que eu estou, mas na posição que eu ocupo diante das condições em que eu estou. Não é necessariamente adotar uma posição de passividade diante do mundo. É entender que existem coisas, como diz o teólogo Niebuhr, que eu posso agir, sobre as quais eu posso transformar. E essas questões são também parte da minha função nessa terra. Deus me consola para que eu possa consolar os outros. E por fim, chegamos à lição de quinta-feira. A lição de quinta-feira tem por título Calor Extremo. E vai falar ali de Isaías 43, versículo 1 até versículo 7. Nós temos nessa passagem, uma passagem já conhecida, traduzida nas letras de um hino, já conhecido muito também. Ao passares pelo fogo, não se queimará. Ao passares pelas águas, elas não te submergirão. Nós temos aqui um apontamento para aquilo que o povo de Israel sofreria. Um povo que sofre fogo, um povo que sofre água, um povo que sofre com a perseguição do Egito e que por fim sofre com o exílio em Babilônia, o exílio na Pérsia. Mas a promessa em Isaías é de que do meio do exílio, como diz lá no versículo 7, esse povo seria reunido. Deus ajuntaria novamente o seu povo. Quer dizer que no meio do crisol, Deus nos acompanha e Deus nos resgata também. A segunda pergunta da lição de quinta-feira vai trazer ali vários textos. Tem um texto de Salmos 103, versículo 13, que vai falar que Deus é um pai que se compadece do seu filho. Mateus 28, 20 vai dizer, nas palavras de Cristo, estou convosco, eis que estou convosco. 1 Coríntios 10, 13 vai falar que Deus não permitirá tentação além daquilo que se pode suportar, e de que Ele dará junto com a tentação o escape, a fuga, a salvação. Em 1 Pedro vai falar da revelação de Jesus. A certeza que nós temos é de que no meio do crisol Deus está conosco. Por quê? Como? Por que sofro? Qual a razão do sofrimento? Qual o motivo do sofrimento? Essas perguntas não serão respondidas aqui. O texto da lição, muito acertadamente, diz o seguinte, que nós teremos que conviver com a tensão de acreditar que Deus está presente e cuida de nós, mesmo que a situação não seja favorável. Aceitar aquilo que nós não podemos controlar e agir sobre aquilo que nós podemos controlar. Senhor, concede-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível e a sabedoria para discernir entre as duas. Essa é a oração. Por que há o sofrimento? Não importa. Deus está conosco. Se perguntar o porquê do sofrimento, não fará o sofrimento diminuir. Aceitar que Deus está conosco no meio do sofrimento, que Deus nos ama,
não a razão, mas que Deus traz o sentido para a nossa existência. É o caminho para encontrar a felicidade. O caminho é difícil, a estrada é estreita, mas diria Cristo, andai por ela. Um abraço para todos vocês, boa semana e até a próxima lição. Tchau, tchau. Valeu, Alexandre. Obrigado aí por suas palavras, obrigado por ter mandado o vídeo a tempo de compilar. Valeu, Ricardo, também, pelo esforço aí pra gente estar gravando essa gordurinha nessas férias. E agora teremos a segunda participação, como estivemos no comentário, né? 2 participações aqui do Marcos André. Ele vai trazer então as perguntas para a discussão e vai encerrar esse vídeo com uma oração. Então, Marcos, mais uma vez, é com você. Muito bem, chegamos à parte de sexta-feira, aquela parte onde nós encontramos aqui as perguntinhas. Eu já vou para a primeira pergunta, que diz assim: você já passou por um difícil teste de fé semelhante ao de Abraão? O que aprendeu com essa experiência sobre seus êxitos ou fracassos? Bom, quando eu li essa pergunta eu pensei assim, ninguém passou por um teste igual ao de Abraão, né? Abraão precisou sacrificar o seu filho, era tudo que ele tinha, era a confiança nele, né, na promessa de Deus, e enfim... quem que já passou por isso? Mas depois eu pensei um pouco mais e eu concluí que, na verdade, o que Deus pediu para Abraão não foi um filho, mas foi tudo. Deus pediu que Abraão entregasse tudo a ele, né? E Abraão, sabendo que Deus é bom, sabendo que Deus é mais sábio do que ele, sabendo que Deus tinha capacidade para ressuscitar o seu filho, ou se não ressuscitasse, ele ainda entendia que o Senhor tinha um propósito maior, que ele não entendia até aquele momento. Então eu entendi que, na verdade, todos nós somos provados de alguma forma quando Deus nos pede tudo. E o nosso tudo pode ser a nossa conta bancária, pode ser a nossa própria espiritualidade, pode ser a nossa própria inteligência. Então a gente às vezes confia na nossa própria inteligência, sabedoria, e se torna autossuficiente. E a autossuficiência, ela pode nos afastar de Deus tanto quanto o pecado. Por exemplo, você recebe um cargo na igreja, né? Ou recebe uma oportunidade para pregar na igreja, ou recebe lá alguma função a desempenhar, e ao invés de buscar a vontade de Deus, buscar aquilo que Deus espera de você, você faz ao seu próprio modo, né? Então, aquela pessoa que recebeu um cargo da igreja, o cargo de ancião, de diretor de algum departamento, diretor de música, diretor de escola sabatina, professor de escola sabatina, mas nunca pegou o manual da igreja para ler, para saber o que Deus espera, o que a igreja espera dele, qual é a missão dele, qual é a função dele naquele cargo, é autossuficiência, né? Então, nós precisamos entregar tudo a Deus e entender que Deus é quem sabe o que é melhor, né? E o nosso tudo pode ser algo que nós estamos nos apegando, né? Pergunta número 2. Que extremos Cristo enfrentou nas suas últimas 24 horas antes da crucifixão? Como ele superou isso? Que princípios aprendemos, né, com Cristo que nos ajudam a lidar com as nossas provas? Bom, o que Cristo passou a gente não precisa nem descrever, né? Como ele lidou com isso? Ele tinha uma missão, sabia por que Deus tinha colocado ele ali, né? E foi até o final com aquele propósito. E que princípios nós podemos aprender? Bom, nós também temos uma missão, é lá na igreja, desenvolver o nosso papel, é pregar o evangelho a todas as pessoas, né? E às vezes eu uso isso como exemplo, né? Muitas vezes as pessoas são arrogantes com a gente, maltratam a gente na igreja, né? E as pessoas desanimam e saem da igreja. Eu fico pensando, ninguém nunca cuspiu em mim como fez em Jesus, ninguém nunca me agrediu como chicoteou, enfim, como fizeram com Jesus. Então, eu acho que ainda dá para eu suportar um pouco mais. Então, é isso que eu tenho como exemplo, o exemplo de Cristo, né? O exemplo de Cristo nos mostra que se nós temos uma missão, se nós sabemos que a nossa missão é de Deus e é importante, dá para suportar um pouco mais, né? Porque nós não chegamos nem perto daquilo que Jesus Cristo passou, né? Pergunta número 3. Podemos ministrar aos que sofrem por meio do nosso sofrimento? Que problemas pode haver com essa ideia, por mais verdadeira que seja? Bom, quando nós passamos por uma situação difícil, nós nos tornamos mais sensíveis às pessoas que passam pela mesma situação. Mas qual é o problema que pode haver nisso? Nós podemos pensar assim, irmão, você é muito fraco, eu quando passei por essa situação, e eu me apeguei em Deus,
e Deus me suportou, estou aqui, você tá chorando sem motivos, né? Então, assim, cada pessoa tem um nível de sensibilidade, cada pessoa tem um nível de intimidade com Deus. Então, o nosso sofrimento, por maior que ele seja, ele não pode servir de parâmetro, né, para medir a situação de outras pessoas. Então devemos nos sensibilizar, né, usar os problemas que passamos, as dificuldades que passamos para nos sensibilizarmos, né, com outras pessoas, especialmente pessoas que estão passando aí por problemas que afetam diretamente a vida e a espiritualidade dela. Nós precisamos acolher as pessoas e fortalecer. Pergunta número 4. É fácil confiar nele em meio a trevas, tanto na treva quanto na luz, né? Como ajudar as pessoas a ter fé que as habilitará a confiar em Deus nas dificuldades, né? Então, quando nós precisamos da fé, é realmente quando nós estamos no escuro, quando nós não conseguimos ver saída, quando nós não conseguimos ver o futuro. E quando isso acontece, nós podemos ter certeza que Deus é quem está nos guiando, Deus está à nossa frente. Precisamos confiar, né, e saber que em muitos momentos da nossa vida Deus vai tomar a direção e precisamos confiar e saber que Ele está à frente de todas as coisas. Então, possamos entregar a nossa vida a Ele, tornarmos cada dia mais dependentes dEle e saber que o nosso Senhor, Ele continua nos guiando em todas as coisas. Vamos orar? Santo e bom Deus, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor, mesmo quando não entendemos as situações pelas quais estamos passando. Nós queremos que o Senhor cuide da nossa vida e sabemos, Senhor, que no final a nossa vida será uma vida vitoriosa, porque a nossa vitória já foi conquistada por Jesus Cristo. Te pedimos pela Tua graça e pela Tua misericórdia que o Senhor nos ajude a passar pelas trevas, pelas situações difíceis, confiando no Senhor, sabendo que o Senhor está à frente de todas as coisas. Salva-nos para o Teu reino, nos dê a Tua paz e continue nos abençoando. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Encerramos aqui então, pessoal, esse vídeo, essa 5ª lição dessa série de 13 lições. Quem chegou até aqui, não se esqueça de comentar, #fui até o segundo Marcos, até o final do segundo Marcos, aguenta aí todo o conteúdo. Muito obrigado por sua companhia até aqui e nos vemos então, pessoal, na 6ª lição, onde nós vamos estudar lutando com toda a força, com toda a energia. Beleza, pessoal? Nos vemos lá, se Deus quiser. Se cuidem. Até lá. Tchau, tchau.